Olá! A super dica de agora é sobre o Planalto das Guianas. Seguindo o nosso assunto relevo, hoje nós vamos começar a trabalhar as unidades de relevo de forma separada. Primeira coisa, o Planalto das Guianas. Quando a gente está falando do Planalto das Guianas, a gente está indo naquela classificação mais tradicional. Aquela classificação feita por Haroldo de Azevedo e por Abissaber. Por que eu digo isso? Porque quando a gente parte para uma classificação mais atual, a chamada classificação de Jurandir-Ross, a gente vai estar falando do Planalto Residual do Norte Amazônico. Lembra nossa aula anterior de relevo, onde a gente falou que o relevo da região norte, a gente tem Planalto Residual Norte Amazônico, Planície Amazônica e Planalto Residual Sul Amazônico. E pois bem, esse Planalto das Guianas é o Planalto Residual Norte Amazônico falado por Jurandir-Ross. Professor, como é que eu vou saber qual a classificação que ele está falando? Para isso a gente fez aquelas aulas, 2 aulas anteriores de relevo, onde a gente já bateu detalhadamente tudo aquilo que você precisa saber dessa divisão. Então, ou você vai ver no comando da questão qual o estudo que ele está falando, se é de Jurandir-Ross, Abissaber ou Haroldo de Azevedo. Lembrando, Haroldo de Azevedo e Abissaber vão falar de Planalto das Guianas. É aquela divisão mais tradicional. Diferentemente de Jurandir-Ross, que ele vai detalhar mais. Lembre-se, aí a gente vai estar falando de mais de 20 unidades de relevo. A gente vai estar falando do Planalto Norte, Planalto Residual Norte Amazônico. Então esses são os 2 pontos que a gente tem nesse primeiro momento. Nisso eu também quero deixar uma dica para você delicada. É o seguinte, quando ele falar qual a forma predominante de relevo no Brasil, se a gente for se basear em Haroldo de Azevedo e Abissaber, a gente vai estar falando de planaltos. Se a gente estiver falando na nova divisão de Jurandir-Ross, a gente estará falando de depressões. Então atento a esse detalhe aí. Forma predominante de relevo no Brasil, segundo os geólogos mais antigos, planalto. Segundo Abissaber e Haroldo de Azevedo, a gente tem a forma predominante de planalto. A partir daí surgiu Jurandir-Ross e trouxe como forma predominante de relevo as depressões. Esse planalto ele se encontra na região norte, nos estados de Roraima, Amapá, Pará e Amazonas. Lembre-se, isso é aquilo que fica lá em cima, na divisa com Venezuela, Colômbia e Guianas. É aquele bem lá de cima, tanto que o Haroldo de Azevedo, o Jurandir-Ross, ele já trata Planalto Residual do Norte Amazônico, ou seja, ele fica ao norte da planície, ele fica ao norte do Rio Amazonas, já na divisa com aqueles países lá em cima lá, que a gente tem, que são as Guianas, que aí já facilita o próprio nome da unidade de relevo, Venezuela e Colômbia. Ele é formado pelos chamados escudos cristalinos, e aqui a gente volta a falar novamente lá naquela aula que a gente teve sobre geologia do relevo brasileiro. E aí eu digo para você, se você não lembra o que é escudo cristalino, volta lá naquela aula. Vocês vão ver que a gente vamos lançar ainda esta semana algumas questões das provas da SpaceX, e lá ele está batendo justamente em cima dessa questão da geologia. Então é extremamente importante você dominar esse assunto. Então o escudo cristalino é aquela unidade de relevo mais antiga. É aquela unidade de relevo que está mais desgastada, que mais sofre com o intemperismo. E o exemplo do escudo cristalino é um exemplo clássico, é o chamado Planalto das Guianas. E aí, um aluno deixou uma dúvida esses dias no comentário lá, qual é os escudos cristalinos que a gente tem no Brasil, professor? Os escudos cristalinos, inclusive questão já de prova da SpaceX, e eu vou estar explicando nessa dica que a gente vai estar largando, é o chamado Aquicem, que são 3, é o Planalto Atlântico, o Planalto das Guianas e o Planalto Central. Então ali que eu tenho os 36% de escudo cristalino em território brasileiro, estão aqui nessas 3 unidades, Planalto Atlântico, Planalto das Guianas e Planalto Central. Já digo para vocês, nós não temos escudo, presta atenção no que eu estou dizendo, escudo cristalino na região Nordeste, nós não temos escudo cristalino na região Sul. Ele se restringe às regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.
Os 36% do escudo cristalino estão divididos nestas 3 unidades de relevo: Atlântico, Guianas e Central. Guarda essa informação. Interessante. Se ele é um escudo cristalino, ali eu tenho os minerais metálicos. E aí a gente vai ter um destaque que a gente vai ver depois aqui, ó, Serra do Navio, a exploração da pirolizita ou do manganês, Serra dos Carajás com a exploração de ferro, de manganês. Então, atento a esse detalhe aí. Então, minerais metálicos. Se eu lembrar naquela aula que a gente tratou da geologia, a gente vai ver que as bacias sedimentares, elas tratam de minerais fósseis ou minerais energéticos, certo? Por quê? Porque aí vai se dar o acúmulo de substâncias e a partir dali vai se formar os minerais fósseis. Atentos! Quais os picos que eu tenho lá? Eu tenho lá 2 picos importantes, onde um é o ponto culminante do relevo brasileiro, que é o Pico da Neblina, com mais ou menos 3.014 metros, que se localiza lá na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. Aqui a gente não pode deixar de dar uma atenção maior para o Pico da Neblina. Questão recorrente nos mais diversos concursos que a gente tem no Brasil. Seja ele na área militar, seja na área civil. Por quê? Porque esse é o ponto mais alto do território brasileiro. Esse é o chamado ponto culminante do relevo brasileiro. Veja, culminante, não estou falando de ponto extremo, certo? E aí a gente vai ver que muda o tipo de pergunta, mas volta sempre na mesma coisa. É chover no molhado, são questões recorrentes. E esse tipo de questão você não pode perder na prova, você não pode perder no seu concurso. Primeiro, o Pico da Neblina, ele fica onde? Serra do Imeri, no estado do Amazonas. Se você começar a olhar provas anteriores de concurso com esse tópico, vocês vão ver que, olha, ele pergunta: qual é o ponto culminante do relevo brasileiro? Em qual estado brasileiro encontra-se o ponto culminante? Em qual unidade de relevo encontra-se o ponto culminante? Então essas informações aqui, ó, ponto culminante, Pico da Neblina, Serra do Imeri, no estado do Amazonas, é extremamente importante e relevante para a sua aprovação. Professor, a altura, ela vai cair na prova? Por quê? Porque eu vejo que no livro ele fala isso. Não, ele não vai cobrar para você a altura. Por isso que a gente já trabalha mais ou menos em torno, certo? Então, o que você tem que saber do Pico da Neblina, que é o ponto culminante, que ele se encontra na Serra do Imeri, lá no estado do Amazonas. Isso sim, isso é obrigação sua para não perder essa questão. Também nessa unidade de relevo a gente tem o segundo ponto mais alto, que é o Pico 31 de Março, que fica lá na Serra do Pacaraima, no estado do Amazonas, mais ou menos 2.900 quilômetros ali, 2.900 metros. Eles distam ali uma distância pequena entre os 2 pontos relevantes. Convém salientar que eles acabam que o Planalto das Guianas, ou esse Planalto Residual Norte Amazônico, de uma forma geral, ele não tem uma altitude muito alta. Seriam 2 picos, 2 elevações que se destacam numa região de uma altitude relativamente baixa, certo? Então seríamos 2 torres numa região mais ou menos baixa que se tem ali. E entre essas partes, essas serras ocidentais e orientais do Planalto das Guianas, a gente vai ter a depressão do Pirará. Essa depressão do Pirará, que é uma depressão relativa, professor, eu não lembro o que é depressão relativa. Depressão relativa é aquela que é em relação a outra unidade de relevo. Lembra, a depressão absoluta, o A de absoluta é o A de água. Então é a depressão absoluta em relação ao nível do mar. Então a depressão do Pirará, essa depressão relativa, ela está entre as serras altas e baixas do Planalto das Guianas. Tá? Porque lembre-se aquilo que eu falei para vocês. De uma maneira geral, a altitude do Planalto das Guianas ela é baixa. O que se sobressai são 2 torres que a gente tem lá, que são o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Esse escudo cristalino, como os demais, foram formados da era pré-cambriana, já a questão da prova da ESA. E aí eu lembro vocês o seguinte, isso aqui foi lá dos inícios dos anos 2000 que caiu essa questão. O período, a unidade geológica do nosso relevo mais antigo é o chamado pré-cambriano. E esse pré-cambriano é o que representa o quê? Os escudos cristalinos. E esses escudos cristalinos são representados no território brasileiro por aqui, ó, Planalto Atlântico, das Guianas e Central. Viu como tudo vai se encaixando no quebra-cabeça e fica fácil da gente lembrar? Período pré-cambriano, escudo cristalino, Atlântico, Guianas e Central.
É ali que eu tenho o escudo cristalino em território brasileiro. E se ele é escudo cristalino, ele vai nos fornecer os minerais metálicos, certo? E aqui a gente tem algumas unidades de relevo importante dessa porção que se tem. A Serra do Navio, que fica lá no estado do Amapá, por muitos e muitos anos foi o principal ponto de exploração do manganês ou da pirolusita em território brasileiro. E aí eu lembro vocês que essa Serra do Navio é onde a gente tem o Porto de Santana, que apesar de hoje essa exploração praticamente ela já está inerte devido ao seu esgotamento, ainda muitos dos livros ainda trazem a Serra do Navio como o principal ponto lá de exploração do manganês do território brasileiro. Temos a Serra dos Carajás, no Pará. Essa Serra dos Carajás, ela tem uma grande exploração de ferro e manganês. Aqui a gente tem a atuação muito forte da Vale, da antiga Vale Rio Doce, hoje a Vale, atuando, explorando essa região. Nessa Serra dos Carajás, no conjunto da Serra dos Carajás, a gente teve Serra Pelada. Para quem se lembra, tinha os filmes dos Trapalhões e tais, lá se trabalhava o quê? A exploração do ouro. Então, Serra Pelada nada mais era que uma pequena unidade de relevo da Serra dos Carajás, no estado do Pará. Sem dúvidas, essas são duas importantes unidades de relevo que eu tenho que lembrar, que estão nesse conjunto Planalto das Guianas ou Planalto Residual Norte-Amazônico. Ainda temos outras serras, o Mucumã, Acaraí, Pacaraiama, que fazem parte desta unidade de relevo. Aí você deve estar se perguntando, professor, eu tenho que lembrar de todas essas pequenas unidades de relevo? E aí eu te digo, se você quer não enfrentar dificuldades na hora da prova, você vai ter que lembrar. Porque a banca, e aí a gente vai vendo ao longo dos exercícios que a gente vai trabalhando, ela vai jogando questões, ela vai jogando 2, 3 unidades de relevo por alternativa. A partir do momento que eu souber que a Serra do Imeri é no Amazonas, se ele está falando em região sudeste, eu já elimino aquela alternativa. Então ela vai te auxiliar, ela vai te servir de bengala para você se livrar de muita alternativa na hora que você precisar tomar uma decisão em relação a unidades de relevo. Então por isso que é interessante, se a gente falar em Pau das Guianas, eu já tenho que lembrar Serra do Imeri, Serra do Paracaiama, Serra dos Carajás no Pará, Serra do Navio no Amapá. Por quê? Porque isso aqui vai fazendo com que você monte o quebra-cabeça da unidade de relevo. Então lembre-se, Planalto das Guianas é quando a gente está falando da divisão tradicional, Haroldo de Azevedo e Absaber. Se não, se for falar de Jurandir Rosa, ele vai aparecer com o nome de quê? Planalto Residual Norte Amazônico. É a mesma coisa. Então, se ele pergunta lá, o pico culminante do relevo brasileiro, ele fica em qual das unidades de relevo abaixo? Ponto. Aí eu vou lá nas alternativas, tem na letra A, Planalto das Guianas. Eu marco o Planalto das Guianas. Tá? Se eu leio lá, vou ler na unidade de relevo, vou ver na letra B, que fala Planalto Residual Norte Amazônico, eu marco Planalto Norte Amazônico. Tranquilo. O que tem que atentar é o seguinte, o ponto culminante do relevo brasileiro, segundo Jurandir Ross, fica na unidade de relevo, 2 pontos. Aí, meu filho, tu só vai poder marcar Planalto Residual do Norte Amazônico. Veja, ele está pedindo a classificação de acordo com quem? Com Jurandir Ross. Aqui, Planalto das Guianas, é Haroldo de Azevedo e Absaber. Certo? Olha essa aula, reole, anote alguns pontos importantes que a gente foi falando do algo a mais nessa região. Lembrando que a gente tem uma importante depressão relativa à depressão do Pirará, que já foi uma questão política envolvendo Brasil e Inglaterra, que era dono daquela região, próximo lá à região da Guiana Inglesa. Então isso acaba sendo importante. A gente tem lá aquela estrutura geológica antiga do território brasileiro, do escudo cristalino. Então depois que você olhar essa aula, você vai para o seu caderno e vai acrescentando essas informações a qual a gente foi trabalhando, aqueles pontos que a gente falou sobre exercícios, sobre quebranças que podem ser feitas na prova, certo? Se gostou, deixa o seu like, inscreva no canal para estar recebendo a notificação toda hora que a gente estiver lançando algo novo, compartilhe essa aula com o seu colega, vamos fazer o canal crescer para assim a gente ter uma audiência maior e ficar mais fácil. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que vou estar sempre procurando responder, estar sempre tentando trazer, ou seja aqui numa próxima aula ou até no particular lá, tirando a sua dúvida.